Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo respondendo perguntas. Só que hoje nesse vídeo eu vou responder perguntas sobre batismo. Muitas pessoas fazem perguntas das diversas naturezas sobre o batismo, sobre o sacramento do batismo. E nesse vídeo eu quero elucidar algumas dessas dúvidas que eu aí recolhi em vídeos anteriores, vídeos antigos, de pessoas que perguntaram sobre o batismo. Mas antes de falar sobre batismo, eu convido você que passa por esse canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte dele se inscrevendo, acionando um sininho que tem aí para você receber sempre notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E se você deixar o seu like, o YouTube vai entender que o vídeo é interessante e ele vai sugerir para mais pessoas. Então, conto aí com a sua colaboração. Vamos lá então, esclarecendo dúvidas sobre o batismo. A primeira dúvida é da Cícera Verônica. A Cícera Verônica pergunta melhor, uma ministra da Eucaristia pode batizar uma criança caso o padre não possa ir? Depende, Cícera. Se for a criança correr risco de vida, não só uma ministra, um mestre pode batizá-lo, qualquer pessoa. Pode ser os pais, pode ser qualquer pessoa que faça a fórmula do batismo se a criança corre risco de vida. Então, tranquilamente, se for neste caso, pode. Há uma outra situação que também pode. Há paróquias que têm ministros do batismo, que presidem, ministram o sacramento do batismo. Se é o caso aí da sua diocese, da sua paróquia, então você pode, se você for ministra do batismo, você pode batizar sim. Então a igreja possibilita que ministros leigos, não sendo diácono, não sendo padre, também ministre o batismo, mas aí precisa da autorização do bispo. Se essa for uma prática na sua diocese, você pode batizar. Agora, no caso de quando a criança corre risco de vida, então você como ministra pode e qualquer pessoa pode. Se a criança sobreviver, depois ela pode ser batizada novamente. Se ela vier a óbito, ela foi batizada. O batismo tem validade. A outra pergunta é do Paulo César. Ele diz, sou casado na igreja, posso batizar meu filho? Não sou casado na igreja, posso batizar meu filho? Sim, Paulo, você pode batizar o seu filho mesmo não sendo casado na igreja. A igreja não coloca restrições para pais batizarem seus filhos, basta querer. A única exigência que a igreja pede é que faça a preparação de pais e padrinhos, o chamado curso de pais e padrinhos, curso de batismo. É a única exigência para os pais. As exigências recaem sobre os padrinhos, que vou falar daqui a pouco, que tem uma outra pergunta que fala sobre padrinhos. Então, mesmo não sendo casado na igreja, você pode sim batizar o seu filho na igreja católica sem precisar casar. Se o padre exigir que você case, questione-o, porque essa não é uma exigência para batizar os filhos. A outra pergunta é da Ana Maria. Quais os critérios que a igreja coloca para pais e padrinhos de batismo? Então, Ana Maria, como eu dizia antes, as exigências da igreja recaem sobre os padrinhos, porque padrinho é escolha, pai não é escolha. Por isso, então, por ser escolha, tem que se escolher o melhor e tem que escolher aqueles que estão conforme às orientações da igreja. Porque a função de um padrinho, de uma madrinha, é orientar a criança na fé católica. Se você escolhe um padrinho que não professa a fé católica, que não tem vivência na igreja católica, como é que esse padrinho vai orientar, educar essa criança na fé católica? Por isso, então, há algumas exigências. Vou citar aqui apenas algumas, mas eu sugiro que você procure a secretaria da sua paróquia e lá você vai obter uma lista do que a paróquia pede para os padrinhos, porque existem algumas variações de exigências de paróquia para paróquia. Então, pode ser que numa paróquia tenha determinada exigência, pode ser que outra não tenha. Algumas são comuns a todas, que são pelo Código de Direito Canônico. Outras são exigências de dioceses ou de paróquias. Bom, vamos lá então com algumas dessas exigências. Que sejam pessoas casadas na igreja ou solteira. Não pode ser pessoas separadas
ou amasiadas, ou seja, vivendo com uma outra pessoa sem o sacramento do matrimônio. Que tenham os sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, crisma e eucaristia. Então essa é uma exigência básica. Um padrinho, uma madrinha ou ambos precisam ter os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo na Igreja Católica, a eucaristia e o sacramento da crisma. A outra exigência é que sejam católicos, obviamente, não pode ser pessoa de uma outra denominação religiosa. A outra exigência é que tenha mais de 16 anos. Pessoas com menos de 16 anos não podem ser padrinho ou madrinha, até porque geralmente nessa faixa etária não se tem o sacramento da crisma. Mas não é só por isso, é porque exige uma certa maturidade devido à responsabilidade que aquela pessoa está assumindo com uma criança. Então ela tem que ter 16 anos completos. Outra exigência é que seja uma pessoa atuante na igreja. Não é aquela pessoa que nunca coloca os pés na igreja. Como é que você vai escolher um padrinho que não aparece na igreja se ele vai ter a responsabilidade de educar o seu filho, sua filha, para a fé católica, se ele não der exemplo de ir para a igreja? Então precisa ser uma pessoa atuante. E também a outra exigência, isso é para todas as paróquias também, é o curso de batismo, ou seja, a preparação de pais e padrinhos. Essas são algumas, mas existem outras. Procure aí informações na secretaria de sua paróquia. A outra pergunta é da Rosa Maria. Posso escolher 3 padrinhos? Olha, o Código de Direito Canônico diz que a criança deve ter um padrinho ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. Ela não fala nada de 3 padrinhos, então não deve ter 3 padrinhos. Você pode escolher um ou um casal. A igreja nunca pediu um casal, né? Um homem, uma mulher para ser padrinho. Pede um padrinho ou uma madrinha, mas convencionou-se sempre um casal, porque isso facilita a educação familiar na fé católica. Mas se tiver um padrinho só, que enquadre nas normas da igreja, pode ser só um padrinho ou só uma madrinha. Agora, 3 padrinhos não é procedimento comum na igreja. A outra pergunta é da Luísa Santos. Ela pergunta: posso batizar meu filho fora da minha paróquia? Se sim, o que precisa? Não é aconselhável batizar fora da sua paróquia. Lembre-se, o batismo é a inserção, a iniciação da pessoa numa determinada comunidade. A comunidade onde ela vai professar a fé católica, onde ela vai frequentar. Então, o mais indicado é você batizar na paróquia que você frequenta. Agora, tem possibilidade de batizar noutra paróquia. Aí, batizando noutra paróquia, tem que ter uma autorização de transferência da paróquia que você pertence para a outra paróquia. Não é só chegar numa outra paróquia e batizar. O padre vai exigir, se você vem de uma outra paróquia, que tenha uma carta de transferência assinada pelo pároco da paróquia de onde você vem. Mas não é aconselhável batizar numa paróquia que a criança não vai frequentar, não vai seguir a fé católica ali naquela outra paróquia. Então procure batizar sempre na paróquia que ela tem possibilidade de frequentar depois catequese e os demais sacramentos. A outra pergunta é da Maura da Silva Berti. Ela pergunta: posso ter como padrinhos um casal homossexual? Olha, o Código de Direito Canônico não contempla essa questão. Não há proibição, se a pessoa tem a condição homossexual, e ela queira ser padrinha, se ela for católica, professar a fé católica, você escolhe um padrinho, mesmo que ele seja na condição homossexual, não tem problema nenhum. A igreja não entra nessas particularidades, desde que se enquadre lá naquelas normas que eu disse antes na pergunta anterior. Agora, um casal homossexual, isso não é contemplado nas normas da igreja, então evite convidar um casal nessa condição. Mas uma pessoa pode nessa condição, desde que ela seja solteira, desde que ela professe a fé católica, que seja atuante, enfim, aquelas normas que eu disse antes. O Luiz Roberto Severino pergunta: fui batizado na igreja luterana, professo a fé católica,
Meu batismo é válido ou tenho que batizar novamente? Não, você não precisa batizar novamente. O batismo da Igreja Luterana é aceito na Igreja Católica e o batismo da Igreja Católica é aceito na Igreja Luterana. Tem outras 7 igrejas que também aceitam o batismo da Igreja Católica e que a Igreja Católica também aceita o batismo. Então, pessoas oriundas dessas igrejas não precisam batizar novamente na Igreja Católica, porque a fórmula do batismo dessas igrejas são válidas. É a fórmula que se pede para o batismo. Então, o batismo usando essa fórmula, ele é válido, mesmo sendo de uma outra igreja. O importante é quando a pessoa vem de uma outra denominação religiosa, que ela faça uma catequese, que ela conheça a doutrina da Igreja Católica, porque as igrejas diferem na sua doutrina. Mas você pode naturalmente frequentar a Igreja Católica, ser católico, como você mesmo diz, sem precisar batizar. Assumiu a fé católica, você já é um católico, sem precisar receber o batismo novamente. Sandra Lima pergunta: gostaria que uma amiga luterana batizasse minha filha. Ela pode? Então, mesmo que o batismo seja válido na Igreja Luterana, agora aqui já é uma outra questão. Aqui é uma questão doutrinal. A igreja pede que os padrinhos orientem a criança na fé católica. Se ela pertence a uma outra denominação religiosa, mesmo que o batismo dessa outra denominação religiosa seja válido, como é que ela vai orientar a criança na doutrina católica se ela professa uma outra doutrina? Então, não é aconselhável, não é aceito. Então, por isso, não se deve ter padrinhos que professam uma outra fé, mesmo que o batismo seja válido na Igreja Católica. E a última pergunta é da Renata Albuquerques. Ela pergunta: quais os documentos que precisa para batizar uma criança? Eu aconselho que você procure a secretaria da paróquia onde você pertence, porque tem algumas variações também das exigências de documento, mas alguns deles é certidão certidão de nascimento da criança, certidão de casamento dos padrinhos, se eles forem casados, certificado de preparação para pais e padrinhos, o curso de batismo para pais e padrinhos, comprovante de endereço, documentos pessoais, esses são alguns, mas pode ter outras exigências também. Então, eu aconselho você procurar a secretaria da sua paróquia e lá a secretária vai passar a listinha para você de quais são os documentos que se exige para batizar uma criança naquela determinada paróquia. Por hoje é isso. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe também comentários, perguntas que você queira saber, e se você quiser conhecer mais sobre sacramentos, sacramento do batismo, outros sacramentos, eu sugiro que você adquira um livro que eu escrevi, Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem, da editora Ave Maria. E um outro livro só sobre o sacramento do batismo é Preparação para Pais e Padrinhos, que foi publicado pela editora Paulus. Eu vou pegar aqui só para que vocês possam conhecê-la, só um instantinho. O primeiro é esse daqui, que eu acabei de dizer. Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem, da editora Ave Maria. Então, se você quer... Aqui tem todos os sacramentos. Tem os 7 sacramentos, inclusive o batismo. São perguntas e respostas, como esse vídeo de hoje. É um livro bem bacana. Ele ajuda catequistas, secretárias e secretários paroquiais e o povo, de um modo geral, para esclarecer dúvidas sobre os sacramentos, os 7 sacramentos. E esse daqui só sobre sacramento do batismo. Então, é Preparação para Pais e Padrinhos, da editora Paulus. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.